Amém. Amém. Senhor Jesus, irmãos, podem se assentar. Por favor. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor nos concedeu, por meio do nosso pastor presidente, trazer uma breve reflexão da palavra do Senhor. O nosso culto é um culto de adoração ao nosso Deus. O culto animado, né? Porque nós somos animados e glórias a Deus por isso. O culto de adoração ao nosso Pai. Oportunidade de estarmos aqui em família, buscando nos alimentarmos da palavra do Senhor, da presença do Senhor, do Espírito do Senhor, para que a gente possa conduzir a nossa jornada, a nossa vida, buscando sempre esse direcionamento das coisas do alto, porque nós aqui somos passageiros, não é? Aguardamos aí tirar a fichinha do paraquedas, que um momento não vai abrir. Tem um momento que o paraquedas não vai abrir e nós vamos passar para o Senhor. Nós passamos dando glórias a Deus e aleluia, como Estevão passou, não é? Vai chegar o nosso momento, mas enquanto isso, vamos viver com alegria e dar glórias a Deus, porque abriu o paraquedas. Amém, glória a Deus por isso. Então, nós estamos num mês que tem como um propósito, e Deus trabalha nos propósitos, irmão. É impressionante, a nossa igreja sempre tem uma direção do Espírito, e conduzimos os nossos trabalhos sempre com uma direção, uma vertente, nos nossos ministérios, as nossas atividades, sempre na direção do Espírito. E as coisas vão completando. A nossa EBD completa o culto da noite, e o culto da noite completa o culto da quarta-feira, que completa o culto da oração, que chegamos nas atividades especiais, todos no mesmo propósito e direção, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, nós vamos falar sobre uma construção. Então, a construção nasce, primeiro, num sonho. Desse sonho vem um desejo. E há uma força que impulsiona esse desejo para um projeto. Então, você sonha, deseja, projeta e diz: vou procurar um construtor de acordo com este projeto, para que ele possa se materializar, se transformar em algo. Você busca o construtor e o construtor pergunta: neste seu projeto de construção, vai ser realizado em qual terreno? É um terreno firme para aguentar esse projeto? É um terreno rochoso? Você vai construir sobre a rocha? Essa é a primeira pergunta que vai fazer o construtor, o chamado mestre de obras, não é? Já tem o terreno? É um terreno firme para aguentar essa construção? Assim falando, parece que eu estou tratando da construção de um imóvel, de uma casa de moradia. Mas, na verdade, não. Eu trato de algo muito mais importante, que é a construção da nossa família. Porque é a nossa família que vai morar nesta casa. Então, é mais importante a casa ou os moradores da casa? É mais importante os moradores da casa. Eu não falo sobre uma casa, mas falo sobre um lar. Porque a casa é um ajuntamento de pessoas que dividem o mesmo espaço. No lar, não, é uma comunhão, uma unidade, buscando todos o mesmo projeto, buscando todos o mesmo fim, o mesmo destino: a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, e a habitação nas mansões celestiais. Então, eu falo de um projeto de suma importância, um projeto da construção da nossa família. Mas você falou de construtor? Que construtor é esse? Você falou de rocha? Que rocha é essa? Isso mais parece um imóvel do que uma família? Não. Na construção da nossa família, ela passa por um construtor. Um construtor que tem todo o poder. Um construtor que sobrepõe todas as questões materiais e humanas. Eu falo de um construtor que construiu todo o universo, que pode restaurar todas as coisas, que pode tirar do pó
a sua família. Pode conduzir e levantar a sua família em busca do principal propósito das nossas vidas, que é estarmos juntos no paraíso. Vamos juntos, irmãos. Vamos juntos para os céus. Então eu falo da entrega do projeto ao grande construtor, que é Deus, que construiu todas as coisas e tem tudo na sua mão, que sobrepõe toda a matéria humana. Eu falo de algo espiritual, irmãos. Eu falo da nossa salvação, da nossa casa, da nossa família. Salmos 127, 1, primeira parte, que é a nossa leitura oficial. Pode pôr, por favor, Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, quem é o construtor da casa? É o Senhor. Porque se não for o Senhor, em vão trabalharão aqueles que buscam edificá-la. Porque Deus tem em suas mãos todo o poder. E pela sua palavra, irmãos, ele construiu todas as galáxias, ele estendeu os céus. E pode agir na nossa casa, desde que nós demos legalidade. Precisamos dar autorização para que o Espírito Santo de Deus governe o nosso lar. Você falou em rocha. Que rocha seria essa? Está forçando a barra, como dizem aí os jovens? Não. Jesus Cristo é a rocha. Cristo Jesus e a sua palavra. Jesus disse: quem ouve e pratica a sua palavra, edifica sobre a rocha. Mateus 7, 24. Essa rocha é o próprio Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Então, quando eu falo da construção da nossa família, o nosso propósito nesse mês de maio, falo sobre construí-la sobre a rocha, fundamentada em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo precisa estar na nossa casa. Jesus Cristo precisa fazer parte da nossa família. A família não é uma invenção humana. Não é um contrato que você faz lá de união estável em um cartório. A família é muito mais do que isso. A família está no coração de Deus. A família é um projeto de Deus. E as trevas querem acabar com elas, irmãos. Falando baixo aqui entre nós, o ataque à família é extremo. O diabo não está feliz com a sua família. Não está feliz com a sua unidade lá. Ele busca a tempo e fora de tempo destruir a sua casa. Porque destruindo a sua casa, ele destrói você. E destruindo você, ele destrói os seus filhos. Mas nenhum poder há onde o sangue de Cristo Jesus se sobrepõe. O sangue de Jesus Cristo é maior do que o poder das trevas. Mas nós de nós mesmos nada podemos fazer. Então eu preciso que os irmãos entendam nessa introdução que o construtor é Deus. E a rocha é Jesus. Porque senão em vão vamos edificá-la. Não, eu vou estender, eu vou aumentar os cômodos. Besteira, irmãos. Deus me abençoou e eu vivo num lindo condomínio. Mas o que mais tem lá é choro de pais com filhos perdidos, irmão. O meu condomínio não é um paraíso. Longe disso. Tem famílias destruídas ali. O dinheiro não traz Cristo Jesus. O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro não traz paz. É ilusão isso. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é a paz. Jesus Cristo é o caminho, irmãos. Pode ser um palacete. Sem Jesus é trevas, é escuridão.
Eu preciso deixar claro a vocês. Deus entende de família. Por quê? Desde a eternidade passada, vive Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Desde a eternidade, antes de se contar o tempo, já tem uma família formada ali. Porque são 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são 3 pessoas em uma só família. Em um santo trino que precisa ser convidado. O Deus Criador, Cristo Jesus, o Remidor, e o Espírito Santo, o habitante. Precisam ser convidados para a sua casa. A sua família precisa ser um reflexo da glória da Trindade na terra. Porque somos nós os embaixadores de Cristo aqui na terra. A nossa família precisa ser o reflexo da glória da Trindade de Deus. Deus fez o mundo com uma palavra. Imagine o que Ele pode fazer no seu lar. Ele tem tudo nas suas mãos, irmão. Eles controlam os quase 8 bilhões de seres humanos. A magnitude do poder de Deus é imensurável. Não dá para a gente comparar com nada. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus é quem edifica a família, se você convidá-lo. Porque numa ordem natural, jaz no maligno. Sabe aquela história de ficar em cima do muro? Puxa, as trevas não se incomodam, eu estou aqui em cima do muro. Eu falo, ô diabo, eu vou para Jesus, hein? Por que será que ele não se incomoda quando você está em cima do muro? Sabe por quê? Porque o muro já é do diabo, irmão. É só o outro lado que não é. Fala, você já está aqui comigo. Quem está em cima do muro já está nas trevas. Nós precisamos sair do muro e aceitar a Jesus para irmos para a família de Deus. Deus é quem edifica a família. É Deus quem edifica. Permita que Deus aplique a sua soberania lá na sua casa. Salmos 127, 1. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Deus não edifica apenas estruturas. Deus edifica pessoas. Deus converte, transforma, limpa, regenera, novo pensar, novos projetos. Desde que Deus esteja no controle, Ele molda o seu caráter, transforma as pessoas, converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos ao Pai. Muda a nossa identidade. Pessoas querem ser mexicanos. Entenderam? Os entendidos entenderão. Pessoas querem ser mexicanos. Mas a minha identidade é do alto. Eu sou filho de Deus. Eu quero Jesus. Amém? Nada contra os mexicanos. Amém? Cabe a nós pedir a Deus para que Ele molde os nossos corações. Transforme o nosso temperamento. O temperamento precisa ser transformado. E que sejamos assim, testemunhas do que Deus faz nos homens e mulheres. Deus faz nos seres humanos. Sejamos nós testemunhas vivas da força, poder e autoridade de Deus aqui na terra. Com o nosso testemunho, cabe a nós pedir a Deus. Muitas famílias naufragam porque as suas decisões são ligadas nos costumes de uma sociedade ateia, sem Deus. Muitas famílias naufragam porque ancoram a sua casa em um terreno arenoso e virá os ventos fortes, virá a tempestade. A que estiver edificada na rocha, a que estiver na areia, cai, e é grande a sua queda, diz a palavra do Senhor. Deus edifica a casa
libera uma sabedoria que confunde os sábios do mundo, que não entendem. Por que essa família tão humilde vive tão bem? Por que esse povo é tão feliz com tão pouco? Numa casinha pequena lá, mas aquela família é alegre, não é? Porque a alegria vem de Jesus. Não vem do que você tem lá na geladeira. Vem de Jesus. Porque se nós tivermos uma mesa em paz, o resto é detalhe. O resto é perfume. Os cristais e talheres são bonitos. A prataria é linda. Mas o que importa mesmo é quem participa da mesa. O que importa mesmo é Cristo Jesus estar na mesa. O resto é perfume. Dobre os joelhos. Não aceite nada que não venha do trono da graça. Não quero. Se for do mundo, eu não quero, porque vai contaminar a sua casa. Não aceite nada que não venha do trono da graça de Deus. Uma casa edificada por mãos humanas cai no dia da angústia, mas aquela que tem o Senhor, que tem base, permanece inabalável diante dos ventos contrários e das pressões da modernidade. Porque é uma modernidade, né? Inclusive nas nossas mãos, com o smartphone. E eu fui levar minha filha no médico, eu também não vi ela crescer, viu, irmão? É porque ela é baixinha mesmo, não cresceu. Fui com ela no médico e foi impressionante, porque tinha ali umas 50 pessoas, muita gente, né? Os médicos, não sei por que tanta gente assim. Todos em uma bolha. Tinha 50 pessoas, 49 pessoas com celulares. Falei, nossa, acho que já vai passar, é só um... Não, foi o tempo todo. As pessoas criaram bolhas, e a família não é uma bolha. A família não é uma unidade. A família é mútua, é uma coletividade. Estamos juntos. A sua dor é minha dor. O seu problema é meu problema. A sua felicidade é minha felicidade. Qual que é o seu problema? Vamos orar junto, família. Qual que é a sua necessidade? Vamos orar junto, família. Qual que é a sua bênção? Vamos rir juntos. Vamos adorar a Deus juntos. Família não é um. Família é um grupo, uma unidade, um conjunto, todos buscando o mesmo objetivo. E assim podemos falar como Salmo 50:15. Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia. E o que vai acontecer? Eu te livrarei e tu me glorificarás, como fez o irmão Luiz Antônio. Invoca-me no dia da angústia. Senhor, minha casa precisa de você. Entra na minha casa. Entra na minha família. E Deus vem com a sua palavra e diz: eu te livrarei. E aí, como termina? E tu me glorificarás. Como testemunhas vivas daquilo que Deus fez. Mude a perspectiva. O propósito da sua família não é te servir. Porque alguns acreditam que tem 4, 5, 10 filhos para que eles trabalhem e aí você não precisa trabalhar. Mude essa perspectiva. A sua família não foi construída para te servir. A sua família foi construída para ser instrumento na mão de Deus, para que o reino dele se ponha aqui. Deus, minha casa, minha família é um instrumento na sua mão. Não é para me servir. Minha filha não é para me servir. Ela vai me honrar quando servir a Deus. Servindo a Deus, estará me honrando. Amém? O pastor comenta sobre a Grazi, né? A Grazi é um exemplo aqui para nós, nessa linha, de que os pais, a mãe, os pais dela, entendem o propósito dela. Instrumento na mão de Deus. Quando nós direcionarmos os nossos filhos como ferramenta nas mãos do reino, Deus glorificará, será glorificado. E eu te glorificarei. Amém? Temos exemplos bíblicos disso, da mulher lá que chorou no templo, e aí o profeta falou: "Oh, está embriagada, mulher?
E não, eu estou chorando aqui porque eu estou no propósito. E nasceu a criança, e o que ela fez com a criança? O que fez com a criança? Entregou, mano. Isso é um símbolo para nós entendermos que a nossa casa é um projeto de Deus no propósito de ferramenta para o reino. E aí, nossa casa será abençoada, porque é Deus quem guarda a nossa família. Salmo 127, 1 ainda, estou indo ainda no 1. B, Salmo 127, 1, segunda parte. É Deus quem guarda a sua família. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Deus é quem guarda. A cidade aqui é a sua casa. A cidade aqui é a sua família. Deus quem guarda a sua família. Vamos entregar nossa casa nas mãos de Deus. Nós cercamos as nossas casas com aqueles ofendículos, os alarmes, a cerca elétrica, mas o inimigo não usa essa estrutura. Não vai adiantar nada. Quando nós falamos das forças espirituais do mal, pode pôr câmera. A câmera pega. Não pega o espírito maligno. Não vai estar na câmera. Ele não passa por cima do muro. Não adianta subir o muro. Porque mais do que os bens materiais, é a nossa família. Essa segurança civil e humana não resolve o ataque do maligno. Porque nós não lutamos contra a carne e o espírito, mas lutamos as hostes espirituais da maldade nos lugares, né? Então, há uma luta aí, onde o diabo ataca nas emoções, onde o diabo ataca no espírito. Porque se nos destruirmos espiritualmente, se nos desviarmos do Senhor, vai tudo para o beleléu. Porque do que adianta o resto, se perdermos a nossa alma? Não adianta nada. Amém? Falamos hoje sobre família. A segurança é o Espírito Santo de Deus. Amém? Precisamos converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O Senhor Jesus Cristo na direção e no controle. Repreenda todo espírito de divisão. Levante o escudo da proteção sobre a sua casa. Fala, aqui não, inimigo. Aqui não, em nome de Jesus. Deus nos deu essa autoridade, em nome de Jesus. Não espere que outros façam pela sua casa. Faça você pela sua casa. Não espere que outros vão lá na sua casa para orar lá. Ore você na sua casa. Crie você um pacto com os membros da sua família. Pessoal, nós vamos criar um pacto aqui. Que pacto? Vamos junto para o céu. Eu preciso de vocês para nós irmos juntos para o céu. Vamos limpar a nossa casa. Vamos junto para o céu. Uma casa protegida. Uma família protegida vai passar por lutas? Vai passar por lutas. Mas no fogo terá o quarto elemento. Vai passar por lutas, mas o espírito vai estar lá. No outro dia, na outra noite, os leões lá jejuaram. Não devoraram o rapaz que estava lá na cova. O Espírito de Deus protege. Certo? Deus controla todas as coisas. Vamos entregar a direção da nossa vida, da nossa família para Ele, para que nenhum mal entre em nossa tenda, para que a nossa tenda seja protegida pelo Espírito Santo de Deus. Consagre as entradas, consagre as saídas. Declare que o seu lar é o esconderijo do Altíssimo. Deus se esconde aqui. Aonde? Na minha casa. O seu lar é o esconderijo do Altíssimo, irmãos. Lindo isso, maravilhoso esse versículo. Salmos 91, 1. Faça da sua casa o esconderijo de Deus. Está procurando Deus? Vai lá em casa.
Está escondido lá. Salmos 91, 1. Aquele que habita, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita só na sombra já dá bom. Aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Habitar na sombra do Onipotente faz com que tenhamos verdadeiro descanso. Deus é quem provê para a sua família. Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Muitos vivem comendo os pães de dores, escravizados pelo trabalho, e se esquecem que Deus multiplicou o azeite da viúva e encheu todos. Quantos? Todos. Todos os vasos que ela buscou foram cheios de azeite, para que ela e seus filhos vendessem, pagassem as contas e vivessem. Muitos vivem exaustos, mas o reino de Deus nos ensina que o trabalho é digno, porém, a fonte de nossa provisão é o Jeová Jireh. Ele é a fonte. É dele que procede todas as coisas, que nascem todas as coisas. É ele, o Deus do impossível, que multiplica os pães e peixes, não deixa o azeite acabar. Ele quer manifestar milagres materiais e espirituais na sua mesa, porque Deus é aquele que abre a porta e ninguém fecha, e que fecha a porta e que ninguém consegue abrir. É esse que nós precisamos convidar para morar na nossa casa. E que nossos filhos sejam bênçãos, entendendo o propósito, que é, vamos juntos, estamos juntos, vamos juntos para o céu. Entendendo o propósito, que nós somos instrumentos na mão de Deus para abençoar os nossos filhos. Não só materialmente, muito mais do que isso, mostrando o caminho, que é Jesus Cristo. Os filhos são herança, filho é presente, filho é dom de Deus, irmão. Amém. Glórias a Deus. Tem um cliente lá, preocupado, porque vai fazer um exame de DNA lá. Filho é bênção. Filho é prosperidade. Filho é alegria. Salmo 127, 3, 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e é o fruto do ventre o seu galardão. Olha, estamos no 2. Eis que os filhos são herança do Senhor. Herança de Deus. Olha só, o seu filho é de Deus. O seu filho é herança sua, de Deus. Olha que legal. Os seus filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Esse é o propósito, é isso que nós precisamos ter na mente, que os nossos filhos são de Deus, são herança de Deus, povo de Deus, nação de Deus. Esse é o nosso, é assim que nós devemos pensar, tá bom? Aí o 2, esse é o 3, vamos agora para o 4. Como flecha na mão do homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Seus filhos são como flechas, serem lançadas na mão do poderoso. Bem-aventurado o homem que enche a aljava de filhos, que tem bastante filhos. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Seu filho não é um erro. O seu filho não é um peso. Mude essa perspectiva. O seu filho é bênção. Os seus filhos são armas de guerra na mão de Deus, para que o reino de Deus seja propagado. Os seus filhos são armas na mão de Deus, instrumentos na mão do Senhor, para influenciar esta geração. Para que não diga, não tem quem pregue. Os seus filhos são flechas,
Seu filho é um instrumento de guerra nas mãos de Deus para influenciar esta geração. E nós precisamos fazer o quê? Consagrá-los ao Senhor, desde o ventre. Desde o momento em que você sabe que está grávida ou grávido. Não, desde quando você se casou. Antes mesmo dele ser formado. Senhor, consagro a ti o filho que eu ainda não tenho. Casamos, Senhor. Fortaleça a nossa casa, nos dê filhos, e nós consagramos ele desde o momento que você casou, irmão. Antes do filho nascer, ser gerado, você já entrega o seu filho a Deus. Casamos, Senhor. Receba o filho que eu ainda não tenho, que o Senhor vai me dar. Consagra o seu filho mesmo antes dele nascer. Ouça o que o Espírito diz. Irmãos, Deus me revelou um negócio maravilhoso. Sim. Quando o pastor pediu para eu escrever esse texto. Eu e minha mulher no paraíso, vendo os filhos e os netos chegarem no céu. Imagina os pais vendo você e seu cônjuge, vendo seus filhos chegarem no paraíso com os seus netos. Olha, todos eles, e não faltar um. E você conta, chegou esse, chegou esse, chegou esse. Olha que maravilhoso, irmãos, você no paraíso, vendo seus filhos chegarem. Fala, deu certo! Deu certo! Salvamos a nossa casa. Maravilhoso, irmão, não tem sensação que se compare a isso. Você nos céus, no paraíso, vendo seus filhos e netos chegarem. Deu certo, pastor Henrique. Glórias a Deus e aleluia, que isso aconteça. Ore a Deus para não faltar nenhum. Que isso aconteça, que vocês tenham essa experiência que eu estou narrando aqui. Que seja uma verdade na vida de vocês. Verem seus filhos chegarem no céu. É isso que precisa estar no coração dos pais. Que vejam todos os seus, chegou. Ore a Deus por isso. E fale a Deus o nome de cada um deles, tá? Fale a Deus, não os meus filhos, mas o Pedro, o Tiago, a Maria, não sei o nome dos seus filhos. Ore a Deus pelos seus filhos, mas nominalmente, irmãos. Peça para Deus protegê-los, guiá-los e salvá-los pelo sangue de Cristo Jesus, e que vocês possam experimentar essa maravilha que é estar no paraíso, você e seu cônjuge, e ver todos os seus filhos e netos chegarem, e não faltar nenhum ali. Mas para isso, a primeira decisão é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Porque não dá para falar de um reino celestial sem Cristo. Precisamos que Cristo Jesus nos purifique, precisamos que Cristo Jesus nos receba, para que a gente possa ser filho de Deus, e os nossos filhos serem nação santa. Para que a nossa casa seja uma fonte de bênção, nós precisamos pôr Cristo Jesus em nossas vidas. João viu essa cidade santa, mas para nós irmos para lá, primeiro há necessidade de recebermos a Cristo como único e suficiente Salvador. Deixarmos de ser filhos da serpente. Gênesis 3,15 fala que, na verdade, somos descendentes da serpente. Gênesis 3,15. Nós precisamos entrar com um pedido de adoção. Vamos entrar com um pedido de adoção. Para mudar o pai. Fala, não quero ser filho da serpente, não. E aí você tem que falar com o advogado. Tem que falar com o advogado para entrar com o pedido de adoção. E quem é o advogado? Quem é o advogado? Jesus é o advogado, irmão. Entre com o pedido de adoção. Fala, não quero esse pai, não. Eu quero Jesus. Para que eu possa ser filho de Deus. Saia desta família da serpente. E passa a ser da família de Deus. E só há um caminho.
aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. João 1, 2, 1:12. Mas todos quantos receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. E a sua família seja beneficiária deste projeto seu, que é pertencer à família de Deus. Deixar de ser descendente da serpente e passar a ser descendente da mulher, que pisará na cabeça da serpente. Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor quer salvar a sua alma, para que Ele possa salvar a sua família. Mas não tem salvação da família sem Cristo. Seja você o sacerdote ou a sacerdotisa lá na sua casa. Caminhe para Deus as necessidades da sua família. Receba o convite. Entregue-se para Cristo Jesus, para que Ele possa iniciar a construção deste projeto. Um projeto sobrenatural, um projeto espiritual, que é você e sua casa no paraíso. Tome uma decisão. Deus é o construtor do universo e quer começar hoje a obra em você. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Mestre querido, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, papai.